Meus amados irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estarmos aqui para fecharmos esse segundo trimestre de 2015 com a lição de número 13, que trará o seguinte tema: os servos de Jesus, sal da terra e luz do mundo. Creio que ao longo desse trimestre, Deus ele falou muito ao seu coração, como falou ao meu, e também ao coração dos seus alunos, quando estivemos aí estudando esses 12 títulos passados e agora o 13º, com lições maravilhosas sobre o contexto político, social e religioso em que viveu nosso Senhor Jesus. Creio que essa lição ela nos enriqueceu muito em teologia, quanto em cultura, quanto também em ortopraxia, em uma vida prática regrada pela palavra de Deus. Obrigado desde já a todos vocês, professores, que nos acompanharam aqui semanalmente na publicação dos nossos vídeos no YouTube. Espero contar sempre com as suas orações e, querendo Deus, se Ele derramar sobre nós a sua graça, estaremos aqui também no próximo trimestre comentando as lições da Escola Dominical para jovens. Hoje aqui nós temos a tarefa de comentarmos uma lição que está baseada no texto de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, onde nós vamos estar trabalhando especialmente a metáfora utilizada para Jesus do sal e da luz, quando ele diz para os seus discípulos que eles eram o sal da terra e a luz do mundo. O que isso significa dizer à luz da palavra de Deus? Esta será a nossa missão aqui, auxiliar você e você no próximo domingo desenvolver esse conteúdo com seus alunos, se Deus até lá não tiver voltado para levar a sua igreja. Muito bem, no primeiro tópico de nossa lição, comentado pelo pastor Valmir Nascimento, nós vamos trabalhar aí a questão do sal. No segundo tópico, a questão da luz. E no terceiro tópico, nós vamos fechar rapidamente, porque o terceiro tópico, na verdade, é apenas uma retomada do primeiro e do segundo tópico, de modo um pouco mais específico. Então, nós vamos apenas tangenciar o terceiro tópico, porque o que vai realmente importar na lição são esses dois primeiros tópicos, que é a explicação do significado da figura evocada por Cristo do sal e da luz. O que significava isso no contexto de Cristo e o que significa para nós hoje. Então, primeiro tópico, os discípulos de Jesus como sal. O primeiro ponto desse tópico vai trazer aí o valor do sal nos tempos de Jesus. Antes mesmo de chegar do valor do sal nos tempos de Jesus, permita-me com você, professor, voltar um pouco nas páginas do Antigo Testamento para vermos algumas recorrências, dentre muitas que podem ser facilmente localizadas, do sal no Antigo Testamento. Vamos começar pelo sal presente no culto ao Senhor. Em Êxodo capítulo 30, versículo 35, eu quero fazer questão de ler esse versículo com você. Êxodo capítulo 30, versículo 35, fala aqui sobre as substâncias que os sacerdotes deveriam juntar para oferecer o incenso ao Senhor no tabernáculo e posteriormente no altar do templo. E aqui vai se falar da presença do sal. Leia comigo, Êxodo capítulo 30, versículo 35. Diz assim: E disto farás incenso, perfume segundo a arte de perfumista, temperado com sal puro e santo. Alguns expositores da Bíblia Sagrada vão dizer que a presença do sal aqui era para garantir que essas substâncias, que esses outros elementos que constituíam o incenso ao Senhor, estariam preservados até a hora em que eles fossem ali oferecidos dentro do tabernáculo ou enquanto o incenso estivesse sendo consumido dentro do templo, elevando aquela fumaça de cheiro agradável ao Senhor. Então, muito possivelmente, nós já vemos aqui a presença do sal em um ritual no culto ao Senhor como um elemento de conservação. Mas nós também vamos ver o sal no ministério do profeta Eliseu, segundo Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. Você conhece essa passagem, que é a passagem que fala
discípulos dos profetas, encabeçados ali por Eliseu, quando estavam na cidade de Jericó, chegaram para Eliseu e disseram: meu senhor, a terra em que estamos é estéril e as águas são amargas. Aí o Eliseu ele pede uma tigela com um pouco de sal dentro dela e ele vai até a fonte, ele vai até o manancial das águas e joga o sal. Olha que coisa interessante, né? Porque ele não joga açúcar, ele não joga nenhum adoçante, ele joga sal nas águas que já eram amargas. E justamente pelo sal as águas são purificadas. É claro que, muito possivelmente, o sal aqui, ele é muito mais um elemento simbólico e talvez nós nunca conseguiremos compreender exatamente por que Eliseu escolhe o sal. Ele poderia ter escolhido qualquer um outro elemento, qualquer outra coisa. A irmã Mara Lima, ela tem um belíssimo hino onde ela diz que qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. E de fato, né, porque um cajado na mão de Moisés virou um instrumento para a operação de milagres. Até mesmo na mão de Eliseu, um pedaço de pau serviu para jogar na água, levantar um pedaço de ferro que havia afundado. Nas mãos de Jesus, um pouco de barro, de lodo, onde ele cuspiu na terra e juntou ali, serviu como um remédio para restituir a visão do cego de nascença. Então, na verdade, bem disse a irmã Mara Lima, qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Aqui, Eliseu escolheu o sal. E, evidentemente, o texto, você vai ler, 2 Reis 2, 19 e 22, o texto deixa claro que não foi o sal quem purificou as águas, foi o Senhor. Porque um pouco de sal dentro de uma tigela, evidentemente, não teria qualquer condições de purificar todo o manancial e todo o rio, né? Mas o sal ele é utilizado ali de forma simbólica para falar o que? Da purificação. E, de fato, ao longo do todo o Antigo Testamento, o sal vai estar sempre ali presente, também como elemento simbólico para a pureza, para a santificação. Nós vamos lá para Jó 6:6, e você sabe que Jó é apontado pelos estudiosos da Bíblia Sagrada como um dos patriarcas que teria vivido lá na época de Abraão, portanto posterior até mesmo a Moisés, a lei, né? E aos grandes personagens do Antigo Testamento que nós conhecemos, até mesmo anterior a Davi. E aí, já no livro do Jó, livro poético de Jó, capítulo 6, versículo 6, se vai mostrar a presença do sal como elemento de tempero na cozinha. Se pergunta aí, olha, Jó 6,6, comer-se-á sem sal o que é insípido? Perceba, portanto, aqui que já está se falando da comida sem sal, a comida insípida, a comida insossa, como nós dizemos de modo mais popular, né? Aí ele está perguntando aqui, fazendo uma pergunta retórica, na verdade, para a qual a resposta deverá ser sempre não. Se comerá uma comida insípida, sobre a qual não foi colocada sal? Então nós percebemos em Êxodo o sal sendo utilizado como um conservante, vemos em 2 Reis o sal sendo utilizado, ainda que de modo simbólico, como um instrumento de purificação, e vemos em Jó capítulo 6 o sal sendo utilizado como elemento de condimento, como minério ali presente na cozinha, fundamental para salgar, para dar o sabor, para dar o tempero ao alimento. Então perceba que no Antigo Testamento o assunto sal já era muito recorrente. Isso nos prova que desde os tempos mais remotos o sal sempre esteve presente na cozinha dos cidadãos, sempre esteve presente na cozinha das donas de casa, né? Como um tempero essencial para salgar os alimentos. Agora, tem um texto interessante, curioso, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, cujas palavras são muito semelhantes às de Mateus 5, que é o texto base para o estudo da nossa lição, e que eu queria fazer questão de ler aqui com você, professor, para explicar aqui um contraste muito interessante que Jesus faz entre o sal daqueles que serão punidos no inferno e o sal que salga a vida do cristão. Abra comigo, por favor, Marcos capítulo 9, versículos 49 e 50, para nós lermos juntos. Jesus diz assim, ele está falando aí anteriormente sobre a importância da renúncia, renunciar o pecado, né? Ele fala, olha, se o teu olho direito pecar, corta, ou se a tua mão direita cortar, ou pecar, corta. Evidentemente que Jesus está usando uma linguagem muito forte
para dizer que é preciso nós renunciarmos, é preciso nós negarmos as coisas que aparentemente nos fazem bem, mas que nos levam ao pecado quanto mais, ao pecado persistente. Né? Nós temos que abrir mão das coisas que são agradáveis, mas que nos fazem mal. Aí ele vai dizer o seguinte no versículo 49, depois de dizer todas essas coisas. Porque cada um será salgado com sal. Ou melhor, porque cada um será salgado com fogo. Aí o versículo 50 ele diz, bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Perceba aqui o contraste interessante. Primeiro, é que Jesus está falando, nos versículos 47, 48, anteriores ao que nós lemos, que aqueles que não renunciarem serão lançados no lago que arde em fogo e enxofre, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Aí ele emenda, dizendo, pois cada um será salgado com fogo. Quem é esse cada um que será salgado com fogo? É você? Sou eu? Não. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O fogo eterno não nos espera os perdidos. Não você nem eu que somos salvos em Cristo. Então quem é que vai ser salgado com fogo? Os perdidos. Jesus está aqui querendo dizer o seguinte, ele está evocando a figura do sal, no versículo 49, para falar sobre a preservação eterna dos ímpios no inferno. Noutras palavras, o versículo 49 está dizendo que aqueles que não renunciarem o mundo, as paixões e o pecado por amor a Cristo, serão lançados no inferno, onde eles serão mantidos vivos. O bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, o tormento nunca cessa, é choro e ranger de dentes, mas não haverá a extinção do ser. Diferentemente do que pregam algumas igrejas que reivindicam para si o título de igrejas evangélicas, o inferno não será extinto jamais. A alma, ela é imortal, não existe aniquilação do ser. Essa coisa de dizer, não, as pessoas serão lançadas no inferno, mas elas não vão queimar lá para sempre não, elas vão queimar durante um tempo e depois de um tempo breve elas simplesmente deixarão de existir, elas serão extintas. Não, a minha Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre, diz em Apocalipse que serão atormentados para todo sempre, sem que haja fim. E o versículo 49 é claro nesse sentido, quando Jesus evoca a figura do sal para falar justamente de uma das propriedades do sal, que é a preservação. Jesus está dizendo que aqueles, no versículo 50, que não preservarem a sua vida com o sal da palavra de Deus, com a pureza, com a santificação e se tornarem insípidos, eles serão preservados, agora em outro lugar, no lago que arde em fogo e enxofre. Olha que contraste terrível, né? Mas importante e interessante para você abordar com seus alunos no próximo domingo. Preste atenção, você vai compartilhar isso com seus alunos domingo. Aqueles que não salgarem a sua vida aqui, fazendo o que Tiago disse, Tiago 1:27, manter-se incontaminado do mundo. Aqueles que não se mantiverem incontaminados do mundo aqui, eles serão mantidos, preservados, com vida, embora que no sofrimento eterno, lá no lago que arde em fogo e enxofre, serão salgados com fogo. Você se lembra da mulher de Ló, né? O episódio da mulher de Ló, já que estamos falando de sal, ela foi transformada em estátua de sal, justamente para servir de memória às gerações posteriores dos tempos antigos, de que o homem não pode ir contra a ordem expressa de Deus. O homem não pode desobedecer a Deus. O homem não pode tirar o foco de Cristo e olhar para os prazeres do mundo que são tão passageiros e efêmeros. Portanto, o versículo 49 de Marcos 9 fala do sal como um símbolo da presença ou da preservação eterna no inferno, da vida que nunca morre ali. Né? Não é a vida abundante, não é a vida feliz, é a vida triste, amargurada, infeliz e de sofrimento incalculável. Mas o versículo 50 fala do sal como figura para a pureza que deve haver dentro de nós. Ou como dizia Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 5, versículo 23, o espírito e a alma e o corpo sejam mantidos, conservados, dizia Paulo, sejam conservados. Não é essa uma função do sal? Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para o dia da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um site, inclusive, que eu quero fazer questão, professor, que você leia. O site da revista super interessante. Você vai pesquisar no Google, você vai digitar assim, Império do Sal.
É um link interessantíssimo, onde há ali uma abordagem histórica sobre o valor do sal na história dos impérios antigos. Você tem uma ideia? É dito lá nesse artigo interessantíssimo que o sal ele já foi um artigo precioso, já motivou guerra, já ergueu impérios e estimulou o comércio entre os povos. Para você ter uma noção do quanto o sal foi muito importante na época dos impérios antigos, na época de Jesus, na época da dominação de Roma, os soldados romanos, eles recebiam pagamento em sal. Está aí na nossa lição. Aliás, a palavra salário, ela tem origem no latim salarium, que é a junção de duas palavras, sal mais erário. Erário é o dinheiro, é o cofre público, é o tesouro de um estado, de uma nação. Sal é o minério, é o cloreto de sódio. Portanto, sal mais erário, formando salário, diz respeito ao dinheiro de sal, ao pagamento em sal. Sim, porque não era incomum que os soldados romanos, depois do cumprimento de seus deveres militares, recebessem o pagamento em forma de sal. Já imaginou você hoje ser demitido de sua empresa e nas verbas rescisórias o gerente da empresa, o chefe do setor de recursos humanos, chegar aqui com 1 tonelada de sal e dizer, pronto, aqui está o seu pagamento? Hein? Já pensou uma coisa dessa? Mas antigamente era assim. E por que antigamente era assim? Porque o sal, na época de Jesus, na época dos apóstolos, na época em que não existia geladeira, na época em que não existia energia elétrica, o sal era um elemento fundamental para conservar, preservar e dar o sabor das comidas. O sal era utilizado como moeda de troca, como moeda de pagamento. É por isso, inclusive, que permita-me aqui fazer uma correção. Muitos pregadores costumam pregar esse texto de Mateus 5,13 e costumam dizer, irmão, o sal não vale nada, ninguém dá nada pelo sal, o sal fica lá nas últimas prateleiras do supermercado. Mas não, na época de Jesus não foi assim não. Veja bem, nós temos que fazer a exegese do texto. Nós temos que ir dentro do texto, buscar o sentido do texto na época em que ele foi escrito, o significado do texto para os seus leitores ou seus receptores imediatos, para termos a compreensão do significado do texto. A gente não pode ler a Bíblia hoje com os óculos da pós-modernidade e dizer, o sal não vale nada, ninguém dá nada pelo sal. Não, na época de Jesus, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, o sal valia muito. O sal dá origem para a palavra salário, o sal dá origem para a palavra soldo, o sal dá origem para a palavra salada, porque era comum, eu lhe mostrei aqui, se lançar sal sobre as frutas, as verduras, sobre os alimentos, para conservarem os alimentos. Por isso aí se dá origem à palavra salada, e até hoje, inclusive, as pessoas costumam fazer isso, jogar sal sobre o alface, sobre o tomate, ali, sobre os alimentos, para conservá-los por um pouco mais de tempo. Então, na época de Jesus, não é isso que nós estamos estudando esse trimestre, né? Professor, fique atento nisso, né? O trimestre está encerrando, mas não podemos perder o fio da meada. Estamos estudando Jesus e o seu tempo, o contexto da sociedade judaica nos tempos de Jesus. Portanto, na época de Jesus, não tinha essa coisa de o sal era o produto mais barato. O sal ninguém dava nada por ele. O sal estava nas últimas prateleiras do mercado, não. Na época de Jesus, o sal valia e valia muito. Aí nós temos o segundo ponto ainda no primeiro tópico, que são as propriedades do sal. Primeira propriedade, dentre muitas, já porque são muitas as propriedades do sal, mas o comentarista da nossa lição traz 2 propriedades, que são preservar e temperar. Sobre preservar, nós vamos lá para Atos capítulo 2, quando Pedro está fazendo aquele belíssimo sermão em Pentecostes, cheio do Espírito Santo, e ele diz para as massas que lhe rodeavam, salvai-vos desta geração corrompida. Ora, não é esta uma das funções do sal? Preservar? Como é que se preserva? Se preserva da corrupção. Aliás, ainda hoje, as donas de casa, você vai dar aula para moças no próximo domingo e talvez até para alguns rapazes que gostam da cozinha, né? Nós temos aí muitos bons cozinheiros, né? Eu não entendo nada de cozinha, mas talvez a sua sala domingo tenha algum jovem que gosta da cozinha, tem um Masterchef na sua sala. E todos nós sabemos, isso é um conhecimento popular. Nós sabemos que, por exemplo, uma carne que é deixada lá descoberta dentro de uma vasilha,
ela rapidamente entra em estado de decomposição. Mas se a carne é salgada, o sal, ele tem essa característica de repelir, não é? os animais, as moscas, os mosquitos que trazem ali os dejetos sobre a carne. Por quê? Porque vai ofuscar o sabor, vai ofuscar o cheiro da carne, né? E afinal de contas, o mosquito não gosta de sal. Qual é o mosquito que gosta de sal? Qual é o animal que gosta de sal? Você sabe que o mar morto, ou mar salgado, como ele também é conhecido lá em Israel, ele é um dos mares do mundo que possui o maior número de seres vivos. Até um tempo atrás se dizia que o mar morto não possuía qualquer organismo vivo, mas recentemente se descobriu, né? Se descobriu ali alguns organismos aquáticos que conseguem sobreviver ao alto teor de sal do mar morto, mas geralmente não se tem, Então o sal ele conserva, o sal ele preserva contra as impurezas e contra a degradação natural do alimento. E aí o Pedro ele diz: salvai-vos desta geração corrompida. A geração está se corrompendo, o mundo está se corrompendo, mas o jovem cristão, que é o sal deste mundo, ele precisa, no poder do Espírito Santo e investido da graça de Deus, conservar-se a si mesmo puro e também, tantos quantos ele puder, compartilhar a poderosa mensagem do Evangelho que liberta, que salva, que transforma e que purifica o homem. Aliás, o que é que dizia Davi lá no Salmo 119? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. O que foi que Jesus disse aos seus discípulos? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Portanto, a palavra de Deus, ela limpa, ela purifica, ela salga a nossa vida. E nós, por nossa vez, salgados pela palavra de Deus, temos que compartilhar com todos quantos nós pudermos, à nossa volta, também levarmos a palavra de Deus que purifica de todo pecado. Uma outra função do sal é o quê? O tempero. O tempero é o sabor. E aí eu pontuo que o tempero só funciona dentro do alimento que ele pretende temperar. Isso é importante nós observarmos, porque nós não poderemos cumprir bem a nossa missão neste mundo fora do mundo, isolando-se do mundo, enclausurando-se do mundo. Não é intrigar-se dos amigos da universidade, não é intrigar-se dos amigos do trabalho. Quantos jovens que aceitam a Jesus se intrigam das pessoas? Recentemente, em um estudo de professores, uma irmã professora compartilhava conosco que no início de sua fé, mal orientada pelos seus primeiros pastores, assim que aceitou Jesus, ela se intrigou de todas as amigas. Aí depois, lá na frente, ela foi evangelizar essas amigas e o que elas disseram? Agora você veio falar com a gente? Por quê? Porque se intrigou, deixou de falar, perdeu as amizades, e não é isso que a Bíblia nos ensina a dizer ou a fazer. O sal, ele só tem efeito e só tem utilidade no meio do alimento, no meio das substâncias que ele pretende conservar e manter a pureza. O jovem crente, ele não tem que sair do mundo, ele não tem que se isolar, ele não tem que se trancafiar em casa, ele não tem que se transformar naquilo que eu chamo de o crente quico, o crente que não se mistura com as gentalhas. Conhece? Você conhece, professor, algum crente quico? Pergunte aos seus alunos domingo, você conhece algum crente quico? Aquele que não se mistura com as gentalhas? Que não canta em conjunto nenhum? Que não participa de trabalhos com ninguém? Que não se envolve com ninguém? Porque para ele todo mundo é hipócrita, todo mundo é mentiroso, todo mundo é falho. Não, meu irmão, todo mundo é falho, de fato é. Assim como você, assim como eu. Se por causa da imperfeição das pessoas nós não nos relacionarmos com ela, então está ruim de vivermos no mundo, porque nós somos imperfeitos. Veja Jesus. Jesus, ele que é a perfeição em pessoa, era uma pessoa altamente socializável. Jesus era uma pessoa muito social. Jesus, ele vivia junto de quem? Dos pobres, dos pecadores, dos perdidos, prostitutas, meretrizes, publicanos, sabe, transgressores, pecadores. Aliás, por causa disso, Jesus teve que aguentar muita perseguição dos religiosos de sua época. Aliás, deixe-me dizer aqui algo para você. Jesus nunca teve problema com o pecador. O problema de Jesus não era com os pecadores, o problema de Jesus era com os religiosos. Pode perceber que as brigas de Jesus nos evangelhos não eram com os pecadores. Os pecadores sentavam, os pecadores paravam, os pecadores baixavam a cabeça, os pecadores ouviam Jesus, os pecadores recebiam a mensagem do evangelho, os pecadores diziam: Senhor, tem misericórdia de mim, mas eram os religiosos. Os religiosos é que se opunham a Jesus, se achavam muito santos, muito perfeitos, se achavam, sabe, indigno das multidões e se apartavam, se achavam mais santos que todos. Mas Jesus disse:
eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes da alma, os doentes da mente, os doentes da ética, os doentes da moralidade, os pervertidos, os pecadores, os transgressores, é para eles que eu vim. Louvado seja Deus. Veja que ele entrou na casa de Zaqueu, um publicano. Veja que ele deixou uma mulher pecadora lavar os seus pés e regar-lhe ali com lágrimas e enxugar com os seus cabelos. E quando as pessoas vinham murmurar com Jesus e bulinar aquelas pessoas pecadoras, Jesus sempre tinha uma resposta pronta da língua para repreender os murmuradores. Por quê? Porque Jesus sabia socializar-se com as pessoas. Agora, Jesus não ia na casa das pessoas para encher a cara e perder o senso e perder a noção. Jesus não ia à casa das pessoas para contar piadas imorais ou rir das piadas imorais que elas contavam. Jesus ia para levar uma palavra de amor, de misericórdia, de compaixão. Não é porque você não se senta à roda dos escarnecedores que você agora não vai se sentar à roda dos seus amigos para falar a eles o amor de Deus. Você não pode se isolar. Você não pode se apartar das pessoas, porque com isso você cria um muro, uma barreira que lhe impede, inclusive, de evangelizá-las e de falar do grande amor de Deus. O sal só tem efeito junto, misturado, no meio. E esse é o desafio do jovem. Foi o desafio de Daniel em Babilônia. Foi o desafio de Misael, Hananias e Azarias em Babilônia. Foi o desafio de Esté na Pérsia. Manter a pureza, a integridade, manter a fidelidade a Deus, manter a fidelidade aos seus bons costumes, a herança que recebeu, como Paulo dizia a Timóteo, o que de mim aprendesses, no meio de muitas testemunhas, conserva e repassa a outros. Né? É o grande desafio do jovem hoje, é estar em Babilônia, mas não ser de Babilônia, é estar na Pérsia, mas não ser da Pérsia, é ter a sua consciência de onde veio, onde está e para onde está indo. Mas o jovem cristão que tem o equilíbrio da palavra de Deus, que ora, que lê a Bíblia, que se consagra todos os dias, ele é sal que conserva e ele é sal que dá o sabor e o tempero na medida certa. Esse é um outro ponto que eu também quero falar aqui, né? O sal, como tempero, ele deve estar e existir na medida certa. Porque ao mesmo tempo em que nós não comemos, né? Nós fazemos coro lá com Jó 6,6. Quem é que vai comer uma comida insípida na qual não foi colocada sal? Ninguém come. Mas também quem é que come uma comida onde há sal em excesso? Ninguém. O próprio corpo humano, se ele recebe sal em excesso, além daquilo que é o seu limite, ele desenvolve doenças terríveis e pode gerar até a morte. Quantas pessoas aí sofrendo de hipertensão? Porque ingeriram sal em excesso em seu corpo, comeram alimentos salgados, oleosos, dos mais diversos, e hoje sofrem doenças terríveis em seu corpo, carecendo de acompanhamento médico diário, não é? Porque sofrem terrivelmente. Hipertensão. Quantos crentes sofrendo de hipertensão na alma? Porque são muito salgados. São muito amargos, se acham mais santos, mais sábios, mais intelectuais, os detentores da verdade. Sabe, o cara começou a estudar teologia, já se acha um reformador da igreja e sai batendo em todo mundo, criticando em todo mundo. Cuidado! Jovem que fez um curso de 3 meses de teologia virtual e acha que pode agora ficar na internet batendo nos pastores, batendo nas igrejas, criticando o dízimo. É engraçado, porque uma das primeiras matérias que os jovens costumam criticar quando começam a estudar teologia é o dízimo. E vão para o Facebook, e vão para a internet e só fazem criticar o dízimo. Criticar é gente azeda, gente amarga, gente que não tem o equilíbrio, que não tem a moderação, que é fruto do Espírito. Porque Gálatas 5, 22 e 23, a temperança, o domínio próprio, o equilíbrio é fruto do Espírito Santo. Veja o que é que diz Salomão, o homem mais sábio que esse mundo já conheceu, retirando evidentemente Jesus Cristo do páreo. Veja o que é que Salomão diz em Eclesiastes 7, sobre a questão do equilíbrio que convém ao servo do Senhor. 7,16 de Eclesiastes, Salomão diz assim: não sejas demasiadamente justo, porque aquele que é demasiadamente justo vira justiceiro. Nós temos que ser justos, não justiceiro, querendo corrigir todo mundo, sabe? Querendo condenar todo mundo, matar todo mundo, disciplinar todo mundo, retirar todo mundo. Não, peraí, sejamos justos, não justiceiros. Justiça com moderação. Porque se Jesus Cristo fosse justiceiro, coitada daquela mulher pecadora que os líderes de Israel levaram para apedrejar diante de Jesus. Se Jesus fosse justiceiro, ele tinha dito: é para matar mesmo, apedreja mesmo. Ela pecou, foi pega em ato de adultério, não quero nem saber com quem ela se deitou, mata mesmo, é merecido. Não, é justo, mas não é com equilíbrio. Quem dentre vós
Olha a moderação, o equilíbrio e a serenidade das palavras de Jesus. Quem dentre vós não tem pecado, jogue a primeira pedra. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Gente que se acha muito sábio. Paulo falava sobre isso. Você vai ler lá Romanos 12:3. Romanos capítulo 12, versículo 3, Paulo diz: ninguém tenha de si mesmo um maior conceito do que aquilo que convém, do que aquilo que realmente é, mas veja-se a si mesmo com moderação. Cuidado. Ser professor ensina os jovens no próximo domingo. Cuidado com a concepção que vocês têm de vocês mesmos. Sejam humildes, porque Jesus disse: aprendei de mim, Mateus 11:28, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Coisa boa é um crente que tem um equilíbrio, que sabe dosar as palavras. Paulo disse: sejam as vossas palavras temperadas com sal. Não é isso que está escrito em Colossenses 4, versículo 6? Sejam as suas palavras temperadas com sal. Coisa boa, irmão, é você ouvir uma palavra temperada, uma palavra agradável, uma palavra falada, bem colocada, dentro do seu tempo oportuno, não é? Uma palavra que não tem xingamento, uma palavra onde não há a palavra torpe, o palavrão, a indecência, a vulgaridade. Ser professor, estimule os jovens no próximo domingo a desenvolverem um linguajar santo, irrepreensível, sabe? Linguajar santo não é ficar falando esquisitices por aí, né? É linguagem de gueto também, né? Querer espiritualizar tudo, né? E cumprimenta as pessoas no meio da rua: Pai do Senhor Jesus, meu irmão, já tomou o chá da raiz de Jessé? O ímpio olha e diz: o que é isso? O que é raiz de Jessé? Né? Tem crente que também, às vezes, no afã de querer ser espiritual demais, ele acaba exagerando. Tem que ser dosado. Tem que ser dosado. Cuidado com a linguagem de gueto também, né? A gente tem que saber falar uma linguagem que as pessoas entendam, que as pessoas compreendam, mas uma linguagem decente, uma linguagem agradável, que produza a edificação daqueles que nos ouvem. Portanto, nós falamos aqui sobre o valor do sal nos tempos de Jesus, falamos sobre a propriedade do sal e falaremos ainda no terceiro ponto do primeiro tópico sobre a inutilidade do sal. O sal pode se tornar inútil? Quando é que o sal perde o seu sabor e deixa de ser sal? Eu pontuo aqui que o sal dos charcos, pântanos e rochas próximas ao Mar Morto, o mar de onde era retirado o sal na época de Jesus, também conhecido como Mar Salgado, que até hoje existe, tem um teor alto de impurezas. Essa aqui é a primeira resposta para o sal insípido, o sal que não tem sabor, as impurezas. Porque durante muito tempo se questionou se as palavras de Jesus não estavam erradas, cientificamente falando, porque o sal nunca deixa de ser cloreto de sódio. Sal sempre será sal. Como é que o sal pode deixar de salgar? Como é que o sal pode deixar de ter o seu sabor? Nas palavras de Jesus, e compreendendo o contexto geográfico em que Jesus vivia e de onde ele fala essas palavras, o sal extraído do Mar Morto, ele era um sal que vinha geralmente com muitas impurezas. Se ele não era refinado, se ele não passava por um processo de limpeza, de purificação, ele era um sal que, misturado com as impurezas, com a terra, com o gesso e com outros elementos químicos, ele não servia para a cozinha, ele não servia para o culto, ele não tinha o sabor de sal. Portanto, não servindo para outra coisa, senão para quê? Para ser jogado fora. Fora de quê? Fora da casa, fora do culto, fora do lugar onde ele costumeiramente era colocado. Quais eram esses locais? As ruas encharcadas de lama nas épocas chuvosas ou os pátios do próprio templo em Jerusalém? Na época de Jesus, o templo de Herodes, né? Quando chovia, as ruas, que ainda não eram todas calçadas, você sabe que as estradas calçadas é um desenvolvimento dos romanos, mas as estradas em Israel não costumavam serem calçadas, então eram todas elas de barro. Por ocasião das chuvas, elas ficaram enlamaçadas. O pátio em Jerusalém, que era calçado, por ocasião da chuva, costumava ficar escorregadio. Então, o que se fazia com esse sal, que não salgava, que não servia para o alimento, que não servia para o culto? Jogava-se nas calçadas, jogava-se na rua, para reduzir a lama ou para reduzir a umidade e a água, provocando assim, ou evitando assim, escorregamentos dentro do templo em Jerusalém. O pastor ou o comentarista Lawrence Richards, ele vai trazer uma outra razão para o sal que se torna insípido e que perde a sua propriedade de salgar, de preservar e de dar o tempero, o sabor. Ele vai dizer que aqui nessa passagem de Mateus 5, Jesus está falando do sal mineral, que se deteriorava sob o calor forte
e do qual minerais eram perdidos com a umidade. Então, o Lawrence Richard, ele vai apresentar um outro fator, que é o calor forte e a umidade, contribuindo para a deteriorização deste sal, portanto, tornando-o inútil para a cozinha ou para os rituais de purificação no culto sagrado. Quando é espiritualmente que o cristão ele perde o seu sabor? Quando é que espiritualmente o crente deixa de ser sal? Eu pontuo aqui pelo menos três formas do cristão perder as suas propriedades de preservar e de temperar. Primeiro, quando perde a comunhão com Deus, quando deixa de orar, quando deixa de ler a Bíblia, quando deixa de ter uma comunhão íntima com Deus, quando já não canta mais os louvores espirituais, está perdendo o seu sabor. Quando não cumpre sua missão de preservar e temperar, o crente tem uma missão. Se ele, embora estando na igreja, embora lendo a Bíblia todos os dias, ele não cumpre a sua missão de preservar o meio em que vive, de levar a mensagem do Evangelho por onde ele passa e de, portanto, frutificar na obra de Deus, ele também está se tornando um crente insípido. Se lembra lá da parábola da videira que não produzia frutos, em Lucas 13? O dono chegou e disse, eu vou mandar arrancar, porque essa videira está ocupando inutilmente a terra durante 3 anos. Eu já vim e ela não dá fruto. Aí o lavrador vai lá e suplica, e diz, não, vamos regar, vamos adubar, vamos dar mais um tempinho, e se depois de um tempo ela não der fruto, o Senhor vem e manda arrancar. Né? Então, quando o crente perde a comunhão com Deus, e quando o crente não cumpre a sua missão, não atenta para o chamado de Deus em sua vida, quando a moça e o jovem crente negligenciam o chamado de Deus em sua vida, ele começa agora a perder o seu sabor. E ainda quando damos mau testemunho, provocando escândalos. Né? Quantos jovens crentes dando mau testemunho nas redes sociais, na escola? Quantos crentes que sofrem, né, de uma bipolaridade em suas vidas, né? É o que Tiago chama de um duplo ânimo, ou ânimo dobre, né? É o crente que na igreja é de um jeito, mas no trabalho é de outro. Em casa é de um jeito, mas na faculdade é de outro, né? Quantos jovens crentes com péssimo testemunho por onde passam, eles estão fechando a porta para que os incrédulos entrem na porta que é Cristo para a salvação. Eles estão fechando. Com o mau testemunho de vida deles, eles estão fechando. Estão colocando escândalo e tropeço na casa de Deus. Jesus disse, é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem eles vierem. Paulo orienta Tito capítulo 2, versículo 7 e 8, para que ele seja irrepreensível, para que ele se comporte de modo digno de um santo servo de Deus, tapando a boca dos maldizentes. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3, de sua segunda carta à igreja de Corinto, Paulo diz que nós devemos nos conservar íntegros, santos, para que o nosso ministério não seja cerceado, não seja censurado, não seja calado e obstruído. Quantos jovens pregadores, quantos jovens cantores da igreja, quantos jovens líderes da igreja que estão sendo reprovados porque se tornaram insípidos, perderam a comunhão, não estão cumprindo sua missão e, além do mais, estão se colocando como verdadeiros escândalos na casa de Deus. Professor, no próximo domingo, oriente os seus jovens a viverem uma vida santa, limpa, pura, de preservação, de conservação e de integridade, para que eles tenham autoridade com a própria vida de evangelizar outros para a glória de Deus. Aí, portanto, nós chegamos agora no segundo tópico de nossa lição, que vai falar sobre os discípulos de Jesus como a luz do mundo. O primeiro ponto desse segundo tópico vai falar sobre a transparência da luz, uma das propriedades, a transparência da luz. Valmir Nascimento, ele pontua no seu comentário, dizendo que a luz, aqui nas palavras de Jesus, simboliza a transparência da vida cristã, testemunhada na sociedade pela conduta reta, virtuosa, vista por todas as pessoas. Portanto, o jovem cristão, sendo a luz do mundo, ele precisa, onde chegar, trazer clareza. Quem é que não gosta da luz? Quem é que não gosta do amanhecer do dia? Quando crianças, quanto medo nós tínhamos do escuro.
Mas quando o dia nascia, quando a mãezinha da gente deixava a luz acesa no quarto para a gente dormir, como aquilo nos era agradável. Por quê? Porque todos nós gostamos da luz. O homem foi feito para viver na luz, não nas trevas, não na escuridão. E Jesus diz, vocês são os responsáveis por levarem fachos de luz de Deus para este mundo que jaz em trevas. Sim, porque o mundo jaz em trevas. As trevas do pecado, as trevas da mentira, da cobiça, da avareza, da disputa, da corrupção, da prostituição. Nós somos o reflexo de Deus neste mundo. Eu pontuo aqui que nós somos os astros de Deus neste mundo hoje. E isso não deve redundar em nenhuma glória para nós, porque o centro da luz é Cristo. Mas Paulo, escrevendo sua carta aos Filipenses, capítulo 2, 14 e 15, Paulo diz, para que sejais, ou fazei todas as coisas sem murmurações e contendas, para que sejais filhos de Deus, irrepreensíveis, no meio de uma geração perversa, dentre a qual resplandeceis como astros de Deus no mundo. Olha que posição importante, né, irmão? Como o sal, não é como o sal, como eu dizia quando eu falava sobre o sal. O sal não é qualquer coisa, não, na época de Jesus, não. Não é qualquer coisinha, não. O sal era importantíssimo. Os astros. Olha agora que posição nós ocupamos. Astros de Deus no mundo. Já pensou nisso? Já pensou? Astros, portanto, não são as beldades da música gospel. Astros, portanto, não são estes artistas de cinema, artistas das telenovelas. Astros para Deus é você, sou eu, é o seu aluno. São os astros que resplandecem a luz, a energia, o brilho de Deus nesta terra. Você sabe que lá na época de Cristo, a luz que iluminava não era nem a luz elétrica, né? Porque naquela época o Thomas Edison ainda não tinha nascido, não tinha ainda inventado a condução da eletricidade por fios, não tinha ainda inventado lâmpadas para iluminar as cidades. Naquela época a iluminação era feita basicamente por candeias, sustentadas com óleo, que eram acesas ali e dependendo da quantidade de óleo, poderiam ficar acesas a noite inteira, né? Jesus está dizendo, vocês são como candeias de Deus neste mundo, acesas para dissipar as trevas e resplandecer pelo Evangelho poderoso de Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Segundo ponto, né? Cristo a luz para as nações. Porque você pode perguntar aos seus alunos, e aliás essa é uma boa pergunta para você fazer aos seus alunos no próximo domingo. Quem afinal de contas é a luz? Jesus ou nós? Porque Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Mas lá em João 8 ele disse, eu sou a luz do mundo. Afinal de contas, pergunte aos jovens domingo, quem é a luz? Você vai colocar parafusos na cabeça dos seus alunos domingo. Quem é a luz, afinal de contas? É Jesus ou somos nós? Ambos. Ambos. Jesus é a fonte da energia e nós somos as lâmpadas cujos fios devem estar conectados na fonte, na estação de energia, né? Porque Cristo é a fonte distribuidora. Você tem uma fonte distribuidora de energia na sua cidade? Pois bem, Cristo é a fonte distribuidora de energia. E qualquer crente nessa terra só terá luz para dissipar as trevas se estiver conectado em Cristo. Não é na religião, não é na religião, não é na filosofia, não é na educação secular. O homem só terá luz para dissipar as trevas do pecado se ele estiver ligado por fios de alta tensão na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então Jesus é a luz porque ele é a fonte. E nós também somos a luz porque estamos ligados nele. Olha que coisa linda de se perceber, não é? O crente ele só ilumina enquanto está ligado a Jesus. Crente desviado não ilumina. Crente apóstata não ilumina, o não crente não ilumina. Ele pode até falar algumas coisas bonitas, né? A gente acompanha aí pelas redes sociais, pela mídia, pela televisão. De vez em quando a gente vê aí, né? Uns políticos falando umas coisas bonitas, né? Uns apresentadores de televisão falando umas coisas bonitas, mas não é luz. Luz são os salvos. São os astros de Deus neste mundo que receberam a responsabilidade de dissipar a luz bendita de Cristo por todas as trevas onde quer que ele chegue, onde quer que ele entre.
A luz também, assim como o sal, que só tem efeito se estiver misturado, a luz também ela só tem razão de existir onde há escuridão, onde há trevas. Porque a luz só ilumina onde há trevas. Não há razão para ficarmos acendendo lâmpadas dentro da igreja. Entende o que eu quero dizer? Não há razão para ficarmos acendendo luz onde já há luz. A luz só tem razão de ser para iluminar o lugar onde há trevas. Onde você, jovem, está iluminando? Porque ser crente na igreja é muito fácil. Instigue você, professor, os seus jovens no próximo domingo. Ser crente na igreja é muito fácil. Iluminar onde estamos rodeados de luzes é muito fácil. Onde você, jovem, deve iluminar é na sua escola, é na sua universidade, onde as trevas da filosofia dominam. É na sua família, onde as trevas do pecado dominam. A sua casa, seu pai cachaceiro, sua mãe viciada, seus irmãos desviados, é lá onde você deve resplandecer o amor, a alegria, a paz, a justiça, a verdade, o prazer de conhecer e de servir a Jesus Cristo. Nós somos a luz do mundo. Jesus é a luz para as nações, porque ele disse: eu sou a luz do mundo. Mas nós também somos luz, porque somos feitos filhos da luz. É o que Paulo diz aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Andai como luz, porque vocês são filhos da luz. Em Cristo, nós temos completa luz. É o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículos 7, 5 a 7. Né? João diz, olha, se andarmos na luz, como Deus está na luz, aquele em quem não há treva alguma, temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O crente que anda na luz, ele tem paz com seu irmão. O crente que anda na luz, ele é esclarecido. Eu costumo brincar fazendo um jogo de palavras com Salmos 1 e 1, onde diz que nós não podemos andar na roda dos escarnecedores, e de fato não podemos, na roda dos escarnecedores. E o jovem cristão, ele não manda para a roda dos escarnecedores, os que escarnecem. Ele vai, sabe para onde? É para a roda dos esclarecedores. O jovem cristão, ele não vai dançar quadrilha. Estamos aí na época de São João, né? O Brasil inteiro celebrando, aqui em Campina Grande, inclusive, que é a cidade onde eu moro, no estado da Paraíba, não é Campinas em São Paulo, é Campina Grande, Paraíba, tá? Com muito prazer, com muita alegria. Mas a nossa cidade se gaba de ter o maior São João do mundo. Compete aí com Caruaru em Pernambuco, né? Há uma competição aí, uma disputa entre Campina Grande e Caruaru sobre quem teria o maior São João do mundo. Mas é dito que Campina Grande possui o maior São João do mundo. E quantos crentes vão lá dançar quadrilha, sentar à roda de uma fogueira, contar piadas, né? Muitas vezes piadas indecentes, imorais, conversas torpes. O jovem crente não se senta na roda dos escarnecedores. Ele se senta na roda dos esclarecedores. Aqueles que esclarecem a palavra de Deus, aqueles que explicam a palavra de Deus. E eu acho que isso tem tudo a ver com luz, porque luz traz clareza. Aliás, esclarecer é trazer o clarão, é trazer a luz, é trazer iluminação. Jovem crente é como dizem em Provérbios: o que anda com os sábios será cada vez mais sábio. O jovem crente, ele se senta na roda dos esclarecedores. Onde é? Na escola dominical, nos cultos de doutrina. Ele faz o que fazia John Wesley lá na Inglaterra no século XVIII. Ele promove grupos de oração e de estudo na universidade, porque Wesley começou dentro da universidade. Ele fazia momentos de oração, lembro-me agora da minha infância na escola, né? Quantas vezes meu irmão Rafael e eu íamos no horário de intervalo na escola, éramos crianças ainda, né? E pegávamos a Bíblia e na hora do recreio, como a gente dizia, ficávamos lá falando de Jesus, pregando, via o vigia da escola, via os colegas de classe, via as professoras, vinha a diretora. Meu Deus, quantas vezes a diretora da escola me chamou para dar uma palavra na reunião de professores, em festas organizadas na escola. Vamos ouvir o Tiaguinho vai trazer uma palavra da Bíblia aqui pra gente. Eu ia lá e falava do amor de Deus com a simplicidade, muitas vezes tímido e acanhado, como eu era uma criança acanhada, mas ia lá e falava de Jesus. Evidentemente que não com a propriedade que tinha hoje, mas falava, não é? Por quê? Porque é roda dos esclarecedores. Você, professor, oriente os jovens da sua sala no próximo domingo. Que tal
Que tal, ao invés de nós nos sentarmos à roda dos que bebem, dos que farram, dos que se divertem no pecado, que tal nós promovermos grupos de estudo nos lares? Olha que coisa linda! Jovens crentes promovendo grupos de estudos nos lares, convidando pessoas não crentes, porque eu pontuo, reitero, não adianta só trabalhos com crentes. Sim, é importante, porque os crentes têm a comunhão, se fortalecem, tiram dúvidas, muitas vezes perguntas que só cabem aos crentes ali tomarem conhecimento. Mas que tal trabalhos nos lares, trabalhos evangelísticos, para ganharmos dentro dos lares os jovens afastados, jovens desviados dos caminhos do Senhor? Que tal fazermos visitas às suas casas para levarmos um pouco da luz aos que jazem em trevas e arrebanharmos eles para a presença bendita de Deus? Olha quanta coisa linda! Olha como nós podemos terminar com muitos desafios esse segundo trimestre de 2015, não é? Você, professor, tem que desafiar os seus alunos. O bom professor é aquele que desafia os seus alunos, desafia a mudança de vida, desafia uma prática do evangelho cotidiano, né? Desafia seus alunos a iluminarem, a resplandecerem, porque Jesus disse, né? É o ponto 3 desse segundo tópico, a luz escondida. Jesus disse, não se acende uma lâmpada para colocar ela debaixo do alqueire, debaixo de um vaso, debaixo de um recipiente. Até porque com a ausência do oxigênio ali, a combustão do fogo vai acabar e o fogo vai apagar. Não se coloca uma lâmpada acesa, uma candeia acesa debaixo de um vaso, de um recipiente. Se coloca no velador, numa mesa de centro, de destaque. Reitero, naquela época não existia lâmpada, né? Se fosse hoje, Jesus falaria aquilo de outra forma diferente. Mas naquela época se tinha uma mesa onde se colocava a lâmpada, o queimador de óleo, onde se colocava ali a candeia, numa posição estratégica da casa, e as casas na época de Jesus eram muito humildes, geralmente 1 ou 2 cômodos, não mais que isso, né? Eram verdadeiros casarões, onde todo mundo se reunia ali junto, dormia ali junto, ficava ali junto, né? Geralmente os quartos dos anfitriões, dos donos da casa, que eram um pouco recluso, dividido ali ou com paredes de barro, ou com panos, tecido de couro, de animal, enfim, né? Geralmente 1 ou 2 candeias dentro de casa, disponibilizadas ali, dispostas em posições estratégicas, eram suficientes para iluminar toda a casa. Até nisso Jesus está nos ensinando, né? Evangelismo estratégico, né? Estratégico. Os jovens aproveitarem as redes sociais, os jovens aproveitarem as tecnologias que têm ao seu dispor para evangelizarem, para trabalharem, para levarem a palavra de Deus a este mundo que jaz em trevas. O que não pode é sermos agentes escondidos. Eu pontuo aqui, olha. Lâmpada debaixo do alqueire? Não. Acima do velador? Sim. E por quê? Porque no reino de Deus não existe agente 007. Não existe agente secreto no reino de Deus. Jesus diz, olha, não se pode esconder uma cidade fortificada em cima da montanha. Você já viu esconder uma cidade fortificada em cima da montanha? Não dá para esconder. À distância se vê aquela cidade fortificada. E se ela estiver bem iluminada, até de noite se pode contemplá-la. Isso é interessante. Lembrei-me agora de um texto de Mateus 10, 27. E eu quero fazer questão de ler para você, professor, e para você ler com o seu aluno no próximo domingo, que fala sobre a importância do testemunho público. Do testemunho público. Não pode existir essa coisa de, não, eu aceitei Jesus no meu coração. Tá, amém, glória a Deus. De fato, a mudança começa lá dentro. Como dizia Paulo, espírito, alma e corpo. Mas essa mudança poderosa que o Evangelho causa, ela começa lá dentro e reflete no exterior. As pessoas em sua volta precisam perceber mudança. As pessoas da sua casa, da sua família, no seu círculo de amizade, precisam perceber a luz de Cristo resplandecendo em você, no seu caráter, nas suas palavras, na sua compostura, no seu proceder, nas suas atitudes. Não só na sua roupa, não só na sua maquiagem, não só no seu penteado, não só na sua saia de assembleiana, não só no seu paletó de obreiro. As pessoas precisam ver nas suas atitudes Cristo, a luz do mundo. Aí veja o que é que Jesus diz em Mateus 10, 27, quando ele comissiona os 70 discípulos para pregarem nas regiões da Judéia e da Galileia. Jesus diz assim, olha, o que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz. E o que vos digo ao ouvido, proclame-o dos telhados.
Aqui diz eirados, que significa telhados, eram os telhados daquelas casas antigas. Em outras palavras, o que vocês ouviram em secreto, divulguem, promovam, espalhem pelo mundo, disseminem pelo mundo. Aquilo que você aprende dentro da igreja, da escola dominical, olha aí outro desafio. Aquilo que você aprende na escola dominical, leve para o mundo. Espalhe, dissemine, publique nas redes sociais, publique no WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, nas conversas ao almoço. Olha aí, professor, um bom desafio para você fazer com seus alunos domingo, né? Desafie seus alunos. Diga para eles assim: quando você chegar em casa, depois da aula de hoje, na hora do almoço, na hora da refeição com a família, encontrem uma brechinha e não percam a oportunidade de falar para a sua família tudo o que vocês aprenderam hoje aqui na escola dominical. Olha aí, o que você aprendeu em secreto, o que você ouviu pertinho do ouvido, proclame sobre os telhados, anuncie em público para o mundo inteiro ver. E com isso, eu acho que posso muito bem agora concluir a nossa lição, como eu dizia, com o terceiro tópico. Eu disse para você que não ia destrinchar o terceiro tópico, até porque o terceiro tópico está destrinchado no primeiro e no segundo tópico, que é justamente sobre a igreja promovendo o reino de Deus na terra. É isso que eu acabei de ler em Mateus 10, 27. A nossa missão, enquanto igreja, organismo vivo, corpo místico, espiritual de Cristo aqui nessa terra, é promover os valores do Evangelho. Como dizia Mie Pillerman, que eu sempre faço questão de mencioná-lo aqui, teólogo pentecostal no início do século XX, lá na década de 20, o irmão Mie Pillerman compôs um clássico que até hoje é lido pelos obreiros, especialmente obreiros assembleanos, obreiros pentecostais. Conhecendo as doutrinas da Bíblia, publicado pela editora Vida, Mie Pillerman dizia que a missão da igreja é pregar o Evangelho, explanar um plano de salvação e preservar os bons valores, a boa ética, os bons costumes nesta sociedade. Oremos, meus irmãos. Oremos pela Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Federal, para que possam realizar um trabalho com excelência na defesa dos valores da família tradicional. Veja essa política, ideologia de gênero aí, né, em nosso país, querendo descer goela abaixo do país a um terceiro gênero. Não, agora não é só mais masculino e feminino. Agora existe o terceiro gênero, né? Terceiro gênero homossexual. Né? As crianças agora vão ser educadas dentro das escolas, a aceitarem como normal a homossexualidade. Serão doutrinadas. É a invasão do Estado na educação da família. Porque a ideologia de gênero, como o kit gay, e a que já foi sepultada pela PLC 122, nada mais é do que uma tentativa cínica, audaz, do Estado de intervir na educação que só compete à família, a educação sexual. A educação sexual é obrigação dos pais, porque existem valores espirituais, valores religiosos, valores filosóficos ali dentro desse bojo da sexualidade, e o Estado não pode tomar esse direito para si. Precisamos orar, precisamos trabalhar para que possamos ter dias tranquilos em nossa sociedade, para que Deus tenha misericórdia de nossas crianças, para que elas não sejam doutrinadas com essa cultura de trevas que o mundo deseja lançar. Eu pontuo aqui, inclusive, as palavras de Jesus no último versículo do nosso texto bíblico, Mateus 5,16, quando ele dizia: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A igreja promovendo o reino de Deus, a igreja promovendo os valores do reino de Deus. Eu concluo aqui dizendo que não é a política que vai iluminar o mundo, não é a política que vai salvar o mundo, não é a política que tem a chave para a salvação desse mundo, não é a filosofia, discussões filosóficas, não vai, não é a religião também, religião esse mundo está cheio, não é a educação secular, também não é, apesar do bom trabalho que muitos professores têm feito, quer seja na educação básica, quer seja na educação superior, mas não é a educação secular que tem a salvação para este mundo. A única instituição neste mundo
que tem a autoridade, que recebeu de Deus as chaves para a pregação do Evangelho, que é a única ferramenta que pode salvar este mundo da degeneração ética, moral, social e espiritual para a qual ele caminha, chama-se a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja, os pregadores, os pastores, os crentes, os servos e as servas de Deus, lavados e remidos no sangue de Cristo, são os únicos vocacionados por Deus e que receberam de Deus a autoridade de serem, como está escrito em 1 Timóteo 3,15, coluna e baluarte da verdade. A igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade de Deus neste mundo. Devemos comportar-nos como tais. Devemos defender a verdade de Deus. Devemos defender o Evangelho de Jesus Cristo. Devemos defender os bons valores, os bons costumes, a ética, a moral, contra a corrupção, contra a mentira, contra a prostituição e contra o pecado que graça neste mundo afora. Professor, ore por mim. Eu estou orando todos os dias por vocês. E que no próximo domingo Deus conceda uma aula excelente e que tenhamos um fechamento de trimestre enriquecedor em cultura, em teologia, em devoção e em desafios que nos instiguem a uma vida mais próxima de Deus, mais perto de Deus. Tão perto de Deus quanto perto daqueles a quem Deus deseja salvar, porque é lá o nosso campo de atuação é no mundo, no meio dos perdidos. Oremos, porque Jesus disse: eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Mas Deus ainda liberta lobos. Deus ainda transforma lobos em ovelhas. Saulo de Tarso que o diga, aquele lobo devorador de cristãos, Jesus teve encontro com ele e o transformou numa ovelhinha mansa para a glória de Deus. Professor, Deus te abençoe. Um grande abraço. Até o terceiro trimestre, querendo Deus nosso Senhor.